agradecendo a professor Renato Selim e a professora Nadine pela oportunidade do nosso serviço apresentar nesse grande round o resultado das mudanças em prol da construção de um serviço de anestesia e medicina perioperatória. É a nossa grande expectativa que o encontro sirva para gerar questionamentos sobre a necessidade de ser pensado um novo espaço para integração ativa de serviços no perioperatório. Neste contexto foi que citamos o antropopedagogo André Morin, porque achamos que caía muito bem em cima do que a gente está pretendendo hoje. Concebemos a assistência perioperatória respaldada em pilares tais como identificar e estratificar fatores de risco, otimizar condições clínicas pré-operatórias, detectar e tratar comorbidades, planejar cuidados pós-anestésicos e tratamento da dor aguda, consolidar a interação multidisciplinar e avaliar a qualidade assistencial. A abrangência assistencial do serviço de anestesia na área de medicina perioperatória é considerada. Aliás, nossa secretária lembrou que essa lâmina bem lembra, mais parece o Bob Esponja atuando. Só pude concordar, porque absorvemos muitas atividades, destacando aqui o crescimento comparativo das principais entre os anos de 2002 e 2006. Então, as siglas da UBC e CCA, que é para Bloco Cirúrgico Central e Centro Cirúrgico Ambulatorial, expressam a inclusão de apenas mais uma sala de cirurgia. Nas demais áreas, o aumento caracteriza a exigência de cuidados clínicos que forçaram a expansão de serviços. No CO, por exemplo, centro obstétrico, unidade centro obstétrico, o aumento foi considerável de 2002 para 2006, 587% de atendimentos, que são principalmente devidos à analgesia obstétrica, que em 2006 foi oferecida a todas as pacientes e valorizou o parto vaginal normal e promoveu a prática perioperatória, aliás, em sua plenitude naquela área. Já na unidade de recuperação pós-anestésica, esse aumento de 11,5%, nós estamos contabilizando apenas o aumento dos cuidados aos pacientes críticos. É forçoso lembrar que na unidade de recuperação pós-anestésica temos um médico com 26 leitos, e dos 5 dos quais sendo ocupados por pacientes exigindo cuidados críticos. Porém, o dever com resultados, tem que ser lembrado, impõe-se conosco que seja o mesmo para o paciente ASA 1 ou o paciente ASA 4. Mencionando que o tratamento da dor aguda é nossa rotina, manejo de efeitos residuais adversos da anestesia também, monitorizações mais complexas estão cada vez sendo mais exigidas, ventilação mecânica e outros. Não temos funcionários específicos, como nos CTIs, para os pacientes críticos e tampouco uma infraestrutura adequada para atendimentos seguros. Já a radioterapia, aqui com 2.057% de aumento, hemodinâmica 300%, radiologia 791%, mostram que a cardiologia e a radiologia intervencionista e mais a radioterapia estão trazendo no seu bojo um adicional de pacientes complexos, forçosamente exigindo um redimensionamento de nossas equipes assistenciais. Neste processo, o foco da atenção... eu quero também lembrar que aumentou, conforme eu já tinha mencionado, os pacientes com comprometimento físico maior, em quase 43%, enquanto que, em todo esse contexto de aumento assistencial, a nossa equipe cresceu em menos de 18%. Então, o que isso retrata? Uma remodelagem, uma reestruturação e todo um desempenho bem diferente do que havia aqui dentro desse hospital antes do ano 2000.
Bom, nesse processo, o foco das atenções assistenciais, que antes eram concentrados no intraoperatório, com a atividade meio, passou, não é? Exigiu definitivamente um compromisso com resultados. A organização formal da avaliação pré-anestésica garantiu planejamento, seleção de tecnologia avançada na monitorização, prevenção intraoperatória de náuseas, já no intraoperatório de náuseas e vômitos, e a adoção de técnicas anestésicas preventivas, geral e associada ao neuroeixo, para o tratamento preventivo da dor no pós-operatório. Conforme literatura vigente, sabemos do impacto sobre mortalidade, tempo de permanência na sala de recuperação, tempo de hospitalização e redução dos custos assistenciais, com reflexos importantes sobre o paciente que se beneficia e sai satisfeito. Em mais de 60 especialidades médicas atuantes no hospital, a anestesia serve pelo menos a 30. O balanço dessa assistência periódica, conferido na base de dados do serviço desde 2002, tornou-se o documento ativo da evolução do trabalho dos anestesistas. Auxiliou na organização de novas diretrizes de gestão dentro de uma visão integradora do perioperatório e favoreceu ainda as atuais diretrizes assistenciais, sem mencionar a validação de processos, o que, insisto, é bem diferente do que validar protocolos. Estamos atualmente com mais de 40 mil cadastros de pacientes cuja documentação foi exaustivamente controlada para manter um nível aceitável de fidedignidade, possibilitando nesta fase a pesquisa qualitativa e a avaliação de desfechos. Em 5 anos, podemos afirmar que a organização interna do nosso serviço culminou efetivamente em medicina perioperatória. Nosso banco de dados está servindo também de molde para o trabalho de informatização da nossa ficha de anestesia pelo GSIS. Acreditamos que a informatização do perioperatório estabelecerá um processo contínuo de atualização e amadurecimento dessa tão cobiçada interdisciplinaridade e permitirá avaliar melhor as consequências médicas de riscos clínicos no perioperatório. Assim sendo, priorizamos a pesquisa em campos emergentes, que trazem uma contribuição e conhecimento de outros fatores preditivos de risco perioperatório. A medicina perioperatória se presta para o desenvolvimento de protocolos assistenciais multidisciplinares, a estilo do protocolo de assistencial de avaliação pré-operatória, onde participamos ativamente de protocolo de insônia, que envolveu o serviço de psiquiatria e neurologia, e muito em breve, um outro que deverá abordar a transferência de pacientes para os CTIs de adulto, da pediatria e da neonatologia. Quanto ao binômio de qualidade e segurança, a dinâmica do trabalho do anestesista está respaldada no tripé constituído por fármacos, equipamentos e ações da enfermagem desde a admissão, no intraoperatório e na recuperação pós-anestésica. O gráfico exemplifica a avaliação dos anestesistas atuantes nas diferentes áreas sobre os recursos materiais e humanos vigentes e indispensáveis para a boa prática no perioperatório. No questionário que nós oferecemos para que todos preenchessem, deveriam pontuar de 0 a 10 o seu nível de satisfação com relação a esse tripé que eu mencionei. E nós definimos áreas de condições ótimas na pontuação de 9 a 10, de 8 a 9 boa, 7 a 8 aceitável e abaixo de 7 precisamos intervir. Este levantamento realmente foi essencial para mapear necessidades e desempenho nas diferentes áreas e vai ser repetido quando o nosso parque tecnológico estiver atualizado
e as estratégias de qualificação de recursos humanos nas áreas melhoradas, bem como a adoção de novas regras de trabalho, que deverão certamente corrigir distorções de setores outrora considerados menos complexos. Só para ilustrar, o CCA hoje já está recebendo, que é a cirurgia ambulatorial, considerar o número de pacientes com problemas clínicos importantes. Então, nós temos que equipar essa área com pessoal e com equipamento adequado. No alinhamento da interdisciplinaridade, temos tradicionalmente cultivado projetos em parceria com outras áreas. O primeiro que nós tivemos, e foi muito rico, foi um projeto onde nós tentamos criar uma ferramenta pedagógica para auxiliar o aluno a identificar fatores de risco na sala de recuperação. Quando nós escutamos, porque realmente a nossa ferramenta pedagógica era feita pelos próprios alunos, né, nós fomos integrar com o Instituto de Informática, e dali a gente passou a aproveitar uma ferramenta muito sofisticada que está baseada no sistema multiagente para representação do conhecimento pela informática, e já estamos inclusive produzindo alguns trabalhos juntos, o que muito nos estimula, porque foi assim uma pretensão antiga nossa que só agora está começando a dar um pouco de aparência. Outro projeto de integração de serviço na cirurgia ambulatorial, que começou em 99, evoluiu para a nossa avaliação pré-anestésica na zona 13, que hoje está consideravelmente, vamos dizer, dinâmica, não é? Selecionando pacientes com risco e contribuindo muito para que não se desmarquem as cirurgias dos pacientes que estão sendo encaminhados. O sistema centralizado para preparo e distribuição de fármacos anestésicos foi uma outra inovação nossa, que começou em 2002, junto com o serviço de farmácia e com a enfermagem e também o setor financeiro, onde nós podemos e apresentamos na Semana Científica do Hospital uma considerável economia de fármacos e anestésicos, e que serviu também de ideia para que outras áreas aproveitassem a economia, medicações até muito mais dispendiosas. A avaliação de eventos adversos na sala de visão pós-anestésica tem sido um projeto que foi se multiplicando, que hoje a professora Elaine Fortes está já evoluiu muito, e em breve teremos resultados para mostrar para vocês. Quanto à identificação de fatores que interferem na agenda do bloco cirúrgico, no que nos diz respeito, também fomos incluídos naquela premiação do hospital. Esse projeto de desenvolvimento interdisciplinar na neonatologia é outro sonho que nós estamos acalentando, pelo risco que implica em trazer um paciente da CTI neonatal para um bloco cirúrgico e levá-lo. Então, já a sala de cirurgia está pronta, e em breve teremos também mais um protocolo para apresentar para vocês. E, finalmente, esse projeto aqui, que é do Dr. Ronaldo Davi, em parceria com a Genética Médica, que foi um trabalho premiado e já está sendo publicado. O professor Volney demonstrará a seguir os resultados da documentação e da pesquisa desenvolvida no nosso meio com colaboradores de outras áreas. Assim posto, contamos ter disseminado um lastro para alavancar uma interdisciplinaridade dentro da nossa instituição, que eu tenho certeza só poderá ser muito rica. Muito obrigada. Alô. Bom, em primeiro lugar, bom dia. E nesse espaço que eu tenho, eu vou fazer uma apresentação que ela vai se dividir basicamente em duas partes, que na primeira eu vou mostrar o que nós temos e o que resultou da documentação e a evolução dentro
do processo de investigação do nosso serviço. Bom, dentro de uma ideia, então, de medicina perioperatória, nós pensamos e entendemos ela como uma estratégia multimodal e multidisciplinar de tratamento e reabilitação pós-operatória. Quando nós pensamos nesse tipo de abordagem, o primeiro passo é conhecer fatores que possam estar associados ao retardo da recuperação, para então estabelecer estratégias com o intuito de acelerar o processo da recuperação pós-operatória. Dentro dessa visão multidisciplinar, numa primeira etapa, vou falar sobre os aspectos relacionados, então, à avaliação, informação, otimização, profilaxia de náuseas e vômitos. Bom, é muito conhecido e um dos aspectos, talvez, do pré-operatório mais bem estabelecido são os fatores cardiovasculares para os eventos relacionados à morte e mortalidade pré-operatória. É importante frisar que no nosso ambulatório de avaliação pré-operatória, 45% dos pacientes apresentam, então, cardiopatia isquêmica, 35% insuficiência cardíaca. Essa é uma medida profilática que é conhecidamente tem um impacto sobre o desfecho, especialmente em grupos de pacientes com índice de risco moderado a alto, que oscila de 12% a 42%. Esse é um impacto importante e que nós podemos, então, planejar e estabelecer essa estratégia como pré-operatória. Existem outros aspectos que são importantes de serem mostrados, que a partir da nossa base de dados, deixa eu ver se tem um pointer por aqui, a partir da nossa base de dados, o que a gente pode observar aqui, gente, é a concordância em 5.166 avaliações do índice de risco entre anestesiologistas e cirurgiões. Esse aspecto é importante, porque se nós observarmos pelo... Não está funcionando. Bom, que o índice de concordância foi extremamente baixo. Esse é um aspecto que exige e que deve estimular o processo de educação. Porque isso, quando nós vamos pensar, então, em avaliar desfechos tipo infecção de ferida operatória, é extremamente importante, já que pelos critérios do CDC, 3 critérios maiores para esse desfecho são a classe da ferida, o score ASA e o tempo cirúrgico. E como nós podemos observar, essa variável está, digamos assim, muito comprometida pela forma como ela está sendo classificada na nossa instituição. Um outro levantamento, então, que foi realizado com quase 4.000 pacientes, comparando, então, aquelas que tinham pré-eclâmpsia com as que não apresentavam pré-eclâmpsia, isso é do centro obstétrico. Esses são, então, fatores relacionados a potencial maior mortalidade, tais como nível de consciência diverso do alerta no pós-operatório e índice de Apgar menor do que 5 no primeiro minuto e menor do que 7 no 7º minuto. Esse outro, ele resultado, na verdade, de uma análise multivariada, onde se avaliaram fatores associados à hipotensão, então, transoperatória, no nosso banco com 4.000 pacientes, que eu salientei apenas 2 desses fatores. Isso permite que a gente estabeleça algumas estratégias, talvez preventivas, porque, embora não se conheça o impacto direto da hipotensão transoperatória, certamente esse fator deve ser melhor estudado e algumas estratégias planejadas. Aqui eu estou mostrando o processo evolutivo, comparando 2002 com 2006, também a partir da nossa base de dados, que houve um crescente aumento na profilaxia de náuseas e vômitos pós-operatório, como nós podemos ver com a utilização de dexametasona, ondansetrona e metoclopramida, que por ensaios clínicos, como esse que foi publicado no New England, mostrando então que pacientes que apresentam pelo menos 2 desses fatores de risco já têm um risco de náuseas e vômitos pós-operatório acima de 40%, que estaria indicado então pelo menos 2 intervenções, e a gente observa aqui a redução importante que a gente obtém quando faz a combinação de drogas, mostrando então que houve uma melhora nesse tipo de intervenção. Bom, nesse momento eu vou me deter a alguns aspectos, algumas estratégias utilizadas para atenuar o estresse cirúrgico, o alívio da dor, mobilização, então, que estão implicados no processo da reabilitação pós-operatória.
Esses dados evidenciam um crescimento, na verdade, da anestesia, analgesia neuroaxial. Comparando 99, nós tínhamos apenas 44% dos pacientes aproximadamente com técnicas analgésicas sobre o neuroeixo, e hoje, na estimativa de 2006, 2007, isso chega a aproximadamente 86%. Parte deles com morfina, combinado ou não com anestésico local, e nós observamos que o PCA intravenoso foi utilizado, então, como técnica única em aproximadamente 30% dos pacientes. O que resulta disso é que, quando se avalia a dor ao repouso, nós observamos que o controle ele é bastante bom, chegando a aproximadamente 80%, mas nós observamos aqui também que nós temos uma incidência de dor moderada e intensa, a dor incidental, que é a dor, a tosse ou movimento, que chega a aproximadamente 38%. E isso exige uma medida, porque é, em verdade, essa dor que mostra o que permite que o paciente respire e tenha uma menor incidência de complicações pós-operatórias. E essa meta-análise, então, é para reforçar a importância da anestesia neuroaxial, mostrando que o NNT para a mortalidade, quando considerado global, ele é de 105. Por isso, a importância do processo de educação e o intuito de aumentar esse tipo de intervenção com essa modalidade. Quando se pensa, então, no impacto sobre transfusão, nós observamos que em cada anestesia, em cada 7 pacientes anestesiados com anestesia, no caso, regional e geral, nós evitamos uma transfusão, e quando comparado, então, todos os estudos, 8, que também é uma medida de impacto. Esse é um estudo, então, realizado pelo nosso grupo, que foi feito com 165 pacientes submetidos à esterectomia abdominal por patologia benigna, em que se avaliaram, então, fatores associados à infecção da ferida operatória. E o que nós encontramos, esse é o segundo estudo da literatura, é que os pacientes que não haviam recebido medicação ansiolítica pré-operatória tiveram um NNT, então 1 em cada 5 apresentou infecção da ferida operatória num segmento de até 3 meses, e as pacientes que utilizaram um consumo de morfina acima da média, que foi 56 miligramas, o NNT para infecção da ferida operatória foi de 4, quer dizer, 1 em cada 4 pacientes teve infecção da ferida operatória. Esse resultado ele é extremamente importante, porque essa foi uma analgesia baseada em opioide, e isso exige, então, e ele é um indicador, embora seja um estudo de corte derivados de ensaios clínicos, que nós devemos mudar a nossa prática de atendimento dos pacientes. O que ele fez? Eu desliguei. Esperar um pouquinho. Tá, seguindo. Desculpe. Bom, a partir disso, existem questões que foram levantadas e fatores que nós compreendemos que deveriam ser conhecidos para ter outras, ou estabelecer outras estratégias para melhorar o cuidado perioperatório, já que existem fatores conhecidos e muitos outros que nós precisamos, então, evoluir dentro do conhecimento. A nossa estratégia, então, de pensamento, que é, digamos, o nosso mapa conceitual que fundamentou, então, os estudos que eu vou apresentar, eles se fundamentam na teoria de neuromatriz que foi descrita por Melzer. Melzer, que, se vocês não lembram, foi quem publicou na Science a teoria do gate, e a partir dessa teoria foi que começou a se entender os mecanismos de neuroplasticidade, sendo, então, o sistema nervoso, no caso, e as manifestações comportamentais entendidas como multifatoriais, e isso resultando, então, de múltiplos estímulos sobre essa matriz, que tem um componente genético, e um aspecto importante é a relação, então, que existe entre esses fatores e a temporalidade, que é uma das coisas que a gente tem trabalhado, então, dentro do perioperatório. Para vocês terem ideia disso, isso daqui, gente, é um actímetro. O actímetro é um monitor de atividade de repouso. O que nós estamos mostrando é que o estresse cirúrgico, ele pode quebrar a ritmicidade biológica. O que está sendo registrado nas zonas brancas é a zona de inatividade ou muito pouca atividade, que representa, então, os períodos de repouso. E na parte escura é a intensidade da atividade. Isso daqui, gente, num curso de 7 dias prévio à cirurgia de pacientes submetidos à esterectomia abdominal.
o que a gente observa aqui, que é o curso do período perioperatório, que há uma desorganização completa desse processo da ritmicidade, e que aqui embaixo, no período pós-operatório, isso começa a se restabelecer. Então, isso é a primeira semana após a alta hospitalar. Seguindo nessa linha, um dos fatores que está implicado e que é a manifestação dessa desorganização são as alterações relacionadas ao ritmo sono-vigília. Esse é um estudo que está em fase de publicação, que foi uma dissertação de mestrado de um aluno nosso, mostrando então a relação entre a qualidade de sono, no mês que precedeu a cirurgia, a qualidade de sono intra-hospitalar, a relação que ela teve em 4 maneiras de medir a dor, que foi pela escala análogo-visual nas primeiras 72 horas, o índice de McGill, que faz uma avaliação cognitiva e avaliativa da dor, a tosse ao movimento e ao consumo de morfina. Então, é um outro aspecto importante, que se vocês olharem aqui, em verdade, ele tem uma relação importante, então, na explicação deste desfecho. Seguindo nessa linha, para planejar as intervenções, nós precisamos conhecer, então, fatores que se relacionam à intensidade da dor pós-operatória. Esse é um estudo publicado pelo nosso grupo, na Ata Anestesiológica da Escandinávia, e eu frisei alguns fatores como o nível de dor pré-operatória e sintomas tipo ansiedade, sintomas depressivos aqui, eu gostaria de salientar que são em pacientes que não apresentam transtorno psiquiátrico, como fatores com um impacto importante na intensidade da dor pós-operatória. Esse foi um estudo de corte com quase 400 pacientes submetidos à cirurgia abdominal. Nessa mesma linha, esse é um estudo em que se avaliou, então, outros fatores, que foi a ansiedade pré-operatória, que está relacionada também a esse processo de desorganização temporal. E eu gostaria de frisar aqui a interrupção do fumo, transtornos psiquiátricos menores e, outra vez, sintomas depressivos. Esse é um aspecto importante, porque os pacientes, quando entram no hospital, são proibidos de fumar. Então, acho que isso até é uma medida razoável, mas o que nós médicos podemos fazer para atenuar, então, esse nível de sofrimento dos nossos pacientes? A partir disso, então, nós realizamos alguns ensaios clínicos com o intuito de interferir nesse processo. E, então, se a ansiedade é um fator relacionado à intensidade da dor pós-operatória, a utilização de benzodiazepínicos pré-operatória é uma das técnicas mais antigas que existe dentro da anestesiologia. Isso foi muito fundamentado mais na prática do que em desfechos. Esse, então, é um ensaio clínico com mais de 100 pacientes que nós fizemos, então, avaliando o efeito do diazepam pré-operatório na intensidade da dor pós-operatória. Por surpresa, as pacientes que receberam benzodiazepínico tiveram maior intensidade de dor, que está aqui representada no curso das primeiras 24 horas do pós-operatório. Seguindo nisso, passamos a um segundo ensaio clínico, onde nós avaliamos uma outra medicação, que é a clonidina, em baixas doses, utilizada, então, no curso das primeiras 24 horas do pós-operatório, também em pacientes submetidos à histerectomia abdominal, e nós observamos que as pacientes que foram tratadas tiveram um nível menor de dor no tempo de segmento das 72 horas. Bom, um outro fármaco, pensando então no aspecto da desorganização temporal, e que estudos experimentais mostravam evidências que ele poderia ter um impacto na dor, e alguns estudos clínicos já que ele poderia ser utilizado como medicação por ansiólise pré-operatória, foi a melatonina. Esse é um estudo que está saindo na anestesia analgésia, foi aceito recentemente, mostrando então, gente, que a utilização de melatonina pré-operatória, 5 mg na noite que precedeu a cirurgia, 5 mg uma hora antes do bloco, determinou um efeito ansiolítico significativo nas primeiras 48 horas do período pós-operatório. Ela também teve um impacto significativo no nível de dor pós-operatória, avaliado aqui pela escala análogo-visual, sendo as pacientes tratadas com um menor nível de dor. Um outro aspecto importante desse estudo, que foi mensurado então a ritmicidade dessas pacientes, o percentual de ritmicidade pré-operatório, se vê que ele não é diferente, e ele cai dramaticamente no período intra-hospitalar, e aqui ele se recupera, mostrando então que na primeira semana após a alta, as pacientes tratadas com melatonina apresentaram um percentual de ritmicidade biológica, que é o ritmo de atividade de repouso maior, o que pode ser entendido então como um indicador do estado de saúde. Esse é um outro ensaio clínico que está em fase de redação,
em que se comparou então a melatonina, a clonidina em baixas doses com o placebo, mostrando que os dois grupos tratados com fármacos apresentaram uma resposta muito semelhante quando se fala em intensidade de dor pós-operatória. A partir disso, algumas questões foram levantadas, que é o que se segue dentro da nossa linha de investigação. Qual o efeito do estresse cirúrgico no sistema imune? Que tipo de intervenções farmacológicas e não farmacológicas podem ter impacto positivo nos desfechos perioperatórios? E qual o melhor momento para realizar intervenções que atenuem o estresse no perioperatório? Então, dentro dessa visão multidisciplinar, onde se pensa que medicina perioperatória é um espaço para ações multidisciplinares de assistência, ensino e pesquisa, nós compreendemos que é um amplo espaço para que a gente consiga estabelecer estratégias de pensamento e de intervenções de uma maneira que envolva profissionais da área da saúde, médicos, da enfermagem e também profissionais não relacionados à área da saúde, para a gente conseguir uma progressão, então, na melhoria do processo da recuperação pós-operatória, que, em última análise, visa, então, acelerar esse processo e reduzir a mortalidade. E, por fim, nós entendemos que o serviço de anestesia perioperatória é um espaço aberto para as ações multidisciplinares. Obrigado. Agora está funcionando. Agora funciona. Bem, eu acho que é uma oportunidade para que a gente discuta um pouco de processo assistencial relacionado aos nossos pacientes que vão à cirurgia e todo o benefício desse programa e as coisas belíssimas de pesquisa. Eu aqui com o meu viés de GPPG não posso deixar de reconhecer o orgulho que a gente tem de ver dados publicados na literatura internacional, em revistas importantes, com um grupo trabalhando dentro do hospital, ensaios clínicos randomizados, mas que estão respondendo perguntas que parecem relevantes, por mais meio leiga que eu seja de fora, mas eu acho que é algo que a gente pode aqui discutir. Professora Helena, comentários. Bom, eu não vou propriamente fazer comentários nesse momento. Eu queria agradecer. Eu acho que chegamos nesses 5 anos de intenso crescimento e de uma forma bastante consistente, né, aonde estamos, porque tivemos o exercício da interdisciplinaridade. Então, eu quero primeiro agradecer a direção pelo crédito, né, ao nosso empenho de dar assistência no perioperatório. O anestesista era visto como um profissional de sala de cirurgia. Como é que pode sair da sala e assumir outras coisas, e como é que fica dentro da sala? Enfim, isso tudo foi se concretizando, nosso pessoal foi se desenvolvendo, né? E a modernização tecnológica